Nos últimos anos, provavelmente você tem ouvido muitas pessoas falarem de inteligência artificial, seja em sites, posts, vídeos, jornais ou até em conversas na roda de amigos. As buscas pelo termo inteligência artificial têm crescido cada vez mais no mundo inteiro. É esperado que o mercado de inteligência artificial cresça em média 19% ao ano entre 2024 e 2032, atingindo o valor acima de 2,5 trilhões de dólares. As empresas estão lançando novas ferramentas, novas funcionalidades e melhorias para entregar a melhor experiência possível para os usuários, sendo que a competição tem se tornado cada vez mais acirrada, com todas elas querendo disputar o primeiro lugar no pódio e se destacar. A notícia boa é que você pode se tornar sócio dessas empresas através de investimentos na Bolsa Americana e rentabilizar seu patrimônio junto com o crescimento desse mercado. Por isso, nesse vídeo eu vou te mostrar 4 ETFs de crescimento relacionados à inteligência artificial. São ETFs aí bons no mercado e que investem de certa forma em empresas de AI. Então, se você gosta desse tipo de vídeo voltado mais para ETFs e inteligência artificial, deixe sua curtida aqui embaixo. Então já vamos direto para o primeiro ETF que eu separei aqui para vocês, que é o iShares Robotics. O ticker é o IRBO. O IRBO é um ETF da BlackRock que acompanha um índice de ações globais envolvidas no mercado de robótica e inteligência artificial. Para fazer parte do IRBO, a empresa precisa gerar pelo menos 50% da sua receita ou ter uma participação de mercado de 20% ou gerar $1 bilhão em receita anual em algumas das subindústrias dos mercados de robótica ou inteligência artificial. A empresa não precisa atender todos esses critérios, apenas um deles. Então aqui a gente tem um pouquinho da distribuição das participações desse ETF em si. A gente pode ver que o setor de tecnologia ele é bem forte no ETF, tendo 112 ações como um todo, e a gente consegue ver que em primeiro lugar a ação que tem mais posição é a ARM, né? Uma empresa muito boa que começou a ser negociada recentemente na bolsa. A Apple utiliza a tecnologia deles, por exemplo, então tem 1,6% no ETF em si, Nvidia 1,3%, Meta 1,3% e várias outras empresas muito boas e relacionadas à inteligência artificial. E eu vou um pouco mais além, tá? De todos os ETFs que eu citar aqui, eu vou comentar um pouquinho mais de qual que é a sua maior posição, ou seja, no caso desse ETF aqui, a maior posição é na ARM. Então eu vou falar um pouquinho mais sobre essa empresa. A ARM Holdings é uma empresa líder em design de chips para grandes empresas como Intel e AMD, que são amplamente utilizados em dispositivos de inteligência artificial. Além disso, seus processadores também são compatíveis com vários frameworks, permitindo que desenvolvedores criem aplicativos e sistemas de inteligência artificial mais eficientes. Desde seu IPO na Bolsa de Valores americana, a ARM chegou a valorizar mais de 115%. O segundo ETF que eu separei para vocês aqui de inteligência artificial, que é muito brabo também, é o Round Hill. O ticker é o CHAT, CHAT. O CHAT é um ETF de gestão ativa da Tidal Investments, que investe entre 25 e 50 empresas globais envolvidas no mercado de inteligência artificial generativa ou outras tecnologias relacionadas. A inteligência artificial generativa é aquela que aprende, né, e se desenvolve com os próprios usuários ali utilizando a plataforma, como é o caso do ChatGPT, por exemplo, que utiliza várias redes sociais, várias plataformas Google e até mesmo o que os usuários colocam dentro dela para aprender e melhorar suas respostas. Para fazer parte desse ETF, a empresa deve gerar pelo menos 50% da sua receita no mercado de inteligência artificial ou setores relacionados que podem contribuir para o desenvolvimento dessa indústria, como softwares, semicondutores ou até mesmo infraestrutura de nuvem. Então aqui a gente consegue ver um pouquinho da distribuição desse ETF como um todo. A gente pode observar que a Nvidia tem 9,12% aqui de participação, Microsoft 7,5%, Meta 5,4%, né? Então são outras empresas e com percentuais um pouco maiores, e no total a gente tem 43 empresas, ou seja, uma quantidade menor de empresas. Então, como a maior posição dela é na Nvidia, eu vou falar um pouquinho mais sobre a Nvidia então. A Nvidia atualmente é a empresa que está mais bem posicionada no mercado de inteligência artificial. A Nvidia ela é muito forte na geração de chips relacionados principalmente à inteligência artificial e também processadores que são muito conhecidos por mundo afora. Além disso, a Nvidia oferece uma plataforma de computação de inteligência artificial, incluindo hardware, né, como o DGX e softwares como o CUDA. Essa plataforma ela vai permitir que pesquisadores
pesquisadores e empresas consigam desenvolver e implementar soluções de inteligência artificial para dentro da empresa deles. Atualmente, praticamente todas as empresas que estão envolvidas no mercado de inteligência artificial estão utilizando chips da NVIDIA, o que tem colocado a empresa no centro das atenções. Se a gente for olhar a NVIDIA aqui, nos últimos 5 anos, ela trouxe uma valorização perto de 2.000% na Bolsa Americana. É um absurdo. O nosso terceiro ETF brabo de inteligência artificial é o First Trust Nasdaq Artificial Intelligence, com o ticker ROBT. O ROBT é um ETF da First Trust, que também acompanha um índice de empresas globais envolvidas em inteligência artificial ou robótica, sendo uma opção alternativa ao IRBO que a gente acabou de citar anteriormente. A grande diferença entre esse primeiro ETF e o IRBO é que esse ETF aqui ele tem algumas outras empresas diferentes e as posições também, os percentuais alocados. O ROBT seleciona 3 categorias de empresas envolvidas nesses mercados: software, hardware e também empresas que não têm inteligência artificial ou robótica, mas têm ali alguma coisa agregando para essa indústria de alguma forma. E o índice ele vai selecionar as 30 melhores empresas de cada uma dessas 3 categorias que eu acabei de citar. As empresas de software ocupam 60% do portfólio e as de hardware 25%. Então aqui a gente tem um pouquinho das posições, né? São 109 ativos, ações dentro desse ETF ROBT. A gente consegue ver que as principais posições é no SentinelOne, né, uma empresa muito boa com 2,55%, Illumina, UPath, Upstart, né, Palo Alto. Então são outras empresas percentuais maiores aqui de 2%, mas sem empresas no portfólio, então é bem diversificado. E falando da SentinelOne, ela é uma empresa de segurança cibernética que vai utilizar inteligência artificial para proteger as empresas contra ameaças. Seu software usa algoritmos de aprendizado de máquina para detectar e prevenir ataques como malwares. Além disso, o software pode responder os ataques de forma automática, reduzindo o tempo de resposta e melhorando a segurança dos sistemas e dados. E o nosso quarto e último e não menos importante ETF, e depois eu vou mostrar um comparativo entre todos eles bem legal, o ETF é o SOX, o ticker é o SOXX. Diferente dos outros 3 ETFs que eu acabei de citar aqui relacionados à inteligência artificial, o SOX ele é um ETF que acompanha um índice de 30 empresas de semicondutores e ele é gerenciado pela BlackRock. Os semicondutores são interessantes porque eles são basicamente os chips que estão dentro dos nossos computadores, dentro dos nossos microfones, câmera, tudo que a gente tem de tecnologia hoje tem um chip ali por trás. Então, basicamente esse ETF vai comprar empresas que são produtoras ou até mesmo desenvolvem os chips, a tecnologia em si e coloca dentro desse ETF. E aí pra você entender o que tem relação isso com inteligência artificial, é que cada vez mais a inteligência artificial pede mais processamento das máquinas, mais desenvolvimento, e todas essas inteligências artificiais funcionam com chips por trás, ali com máquinas muito grandes. Então, tudo essa tecnologia precisa de semicondutor. Então, aqui só para vocês terem uma ideia da posição desse ETF SOX aqui, eu gosto muito dele. Ele tem 31 empresas no portfólio, sendo a maior posição na NVIDIA, né, com 10%. A segunda maior posição, 9%, a AMD, muito boa também. Terceiro lugar, a Broadcom, Qualcomm, né, empresas muito grandes aqui do setor de semicondutor. E os percentuais são um pouquinho mais elevados, né? Você vê 10%, 9% em cada empresa. E as empresas que esse ETF SOX compra são uma das mais representativas do mundo inteiro, como a gente pode ver aqui no top 7 de empresas de semicondutor. Grande parte delas está nesse ETF. Agora, antes de mostrar a rentabilidade entre todos esses ETFs aqui, eu queria mostrar as informações importantes, né? Um resumo de informação que é legal vocês verem, principalmente em relação à taxa de administração, que é um pouco mais elevada do que o mercado de ETF comum que a gente vê por aí. Então eles vão cobrar taxas de administração de 0,4%, 0,7%, 0,6%, que é bem elevado, e basicamente não pagam dividend yield, né? Eles não são ETFs focados em dividendo e sim em crescimento. Então aqui você pode ter uma noção um pouco maior de comparação entre eles. Caso você queira ver, você pausa o vídeo aí que você consegue ver com mais detalhes. E aqui, só para vocês terem uma noção, é uma comparação de todos os ETFs que eu acabei de citar em relação também ao S&P 500, né? A gente pegou o SPY, o ETF SPY em si para comparar, nos últimos 5 anos. É importante
citar que ETFs como o Chat, eles não vão ter aqui uma rentabilidade muito certa pra gente comparar, porque eles começaram a ser negociados ali no meio de 2023, então não dá pra você pegar o histórico de 5 anos porque ele nem existia. Mas só pra vocês terem uma noção, o S&P 500 aqui de 2023 pra frente tem tido uma performance melhor que esses 3 ETFs aqui de inteligência artificial, e o ETF SOX, que foi o último que eu citei aqui de semicondutor, ele ultrapassou o S&P 500 e muito aqui nos últimos anos. E isso não quer dizer que vai acontecer daqui pra frente, né? Esses ETFs tendem sim, na minha opinião, principalmente porque tem relação com tecnologia e um baita crescimento, de superar o S&P 500 no longo prazo, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar a curtida aqui embaixo, que é muito importante pra gente entender que vocês estão gostando desse tipo de vídeo. E deixe pra mim aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam desses ETFs. Se vocês têm vontade de ter alguns deles na carteira, ou se vocês já têm esses ETFs na carteira. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais!